Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Eu me chamo Sabrina e hoje a gente vai aprender sobre as características das bactérias e cianobactérias que fazem parte do reino Monera. Nessa aula a gente vai aprender o que é as bactérias, né? Algumas características marcantes das bactérias, a morfologia das bactérias, ou seja, algumas formas que as bactérias podem se apresentar, né? O formato das bactérias, respiração das bactérias, nutrição das bactérias, alguns papéis importantes que as bactérias podem desempenhar e no final da aula, algumas das características principais das cianobactérias. Então, vamos começar. Então, pessoal, vamos começar com a definição do que são essas bactérias. Bom, as bactérias, elas são seres vivos unicelulares e procariontes, ou seja, não apresentam material genético envolto da membrana nas células. Bom, muita informação aqui, né? Então, eu vou começar a falar o que são esses seres vivos unicelulares. Bom, um ser vivo unicelular ele é formado por apenas uma célula. Ou seja, essa única célula, ela precisa realizar todas as funções para conseguir viver. Ou seja, ela vai comer, beber, fazer xixi, respirar apenas com essa única célula. Sabrina, me dá um exemplo aí de um ser vivo unicelular. As próprias bactérias são seres vivos unicelulares e os protozoários. E os seres humanos, Sabrina, são seres vivos unicelulares? E aí, o que vocês acham? Não, né? Nós, seres humanos, nós possuímos várias células na constituição do nosso corpo. Por exemplo, a gente tem as células musculares, que elas vão se contrair e permitir que a gente faça movimentos. A gente tem os neurônios, que são as células nervosas, que levam as informações do nosso cérebro para os outros órgãos do corpo. Tem as células vermelhas, que é do sangue, que vão levar oxigênio para outras células do nosso corpo. Temos ainda as células do pulmão, a gente tem a célula do fígado, do estômago, do intestino, da pele e de muitas outras outras. Aí quando essas células se juntam, formam um ser vivo pluricelular, que é o caso da gente, de nós seres humanos, do nosso cachorrinho, dos gatos, das árvores e por aí em diante. O que é esse termo procariontes? Bom, no próximo slide eu vou explicar melhor para vocês o que significa esse termo procariontes, certo? Bom, as bactérias também são seres microscópicos, ou seja, não dá para me enxergar as bactérias a olho nu, não tem como. Eu preciso de um microscópio para me poder enxergar essas bactérias, porque elas são minúsculas. As bactérias, elas também podem ser encontradas em diversos lugares, como o ar, a água, o solo, ou seja, em todo lugar que eu for vai existir bactérias, certo? Bom, pessoal, no slide anterior eu falei para vocês que as bactérias são seres vivos unicelulares e procariontes. Então, para vocês entenderem melhor o que é uma célula eucarionte e uma célula procarionte, eu trouxe essa imagem aqui para vocês. Bom, uma célula eucarionte vai ter o seu material genético envolvido por uma membrana, ou seja, um envoltório nuclear. O que é esse material genético, Sabrina? Bom, o material genético é o DNA. Ele vai ficar aqui, ó. O DNA vai ficar aqui guardadinho no núcleo. Vai possuir um núcleo. Já nas bactérias, não vai ter o núcleo, certo? O material genético, o DNA, ele vai ficar disperso pelo citoplasma. Vocês podem ver aí a diferença, né? Como é gritante.
A diferença de uma célula procarionte e uma célula eucarionte. Exemplo, Sabrina, de uma célula eucarionte. Um exemplo é nós, seres humanos, o gato, o cachorro. E exemplo de uma célula procarionte é as bactérias e as cianobactérias, que é o que a gente está estudando aqui, certo? Agora, nesse slide, eu vou falar para vocês sobre algumas estruturas presentes na célula das bactérias. Bom, a primeira estrutura é a parede celular. Essa parede celular ela envolve a célula e define a forma da célula. A segunda estrutura é a membrana celular, onde ela vai delimitar o interior da célula e vai controlar a entrada e saída de substâncias. E também a membrana celular ela permite a interação dessa célula com outras células. Outro espaço que compreende, todo o interior da célula, na qual fica disperso material genético, que é o nosso DNA, é chamado de citoplasma, onde o DNA vai ficar solto aí no citoplasma. No citoplasma também vão ser encontrados ribossomos. Os ribossomos é uma organela responsável pela síntese de proteínas, ou seja, o ribossomo vai atuar produzindo as proteínas. Nessa imagem também vocês podem observar que tem outra estruturazinha assim, filamentosa, chamada flagelos. Os flagelos é importante para a locomoção dessas bactérias. Tem também a outra estrutura chamada plasmídio. O plasmídio é um DNA extracromossômico, no qual o papel dele é só conferir resistência à bactéria, principalmente contra antibióticos, ou seja, o plasmídio ele vai dar uma resistênciazinha maior contra antibióticos. Tem também aí as fíbrias. As fíbrias são estruturas que permitem fazer a troca de material genético. Então, pessoal, as bactérias elas podem se apresentar de diversas formas. Então, eu trouxe aqui nesse slide os formatos que as bactérias podem se apresentar. Aqui são as bactérias com formatos de cocos, ou seja, um formato mais arredondado, parecido com um coco, na verdade. Tem também as bactérias que têm o formato de espiral, que são chamadas de espirilos. Tem as bactérias que são chamadas de bacilos. Elas têm o formato de um bastão. Tem as bactérias com o formato de vírgulas, que são chamados de vibriões. Tem as bactérias flageladas. São bactérias que possuem esses flagelos aqui. E tem as bactérias que são chamadas de esporos bacterianos. Pessoal, no slide anterior eu falei que as bactérias elas podem viver isoladamente ou construir agrupamentos coloniais. De acordo com a forma que apresentam, essas bactérias elas vão receber uma denominação específica. Quando elas estão agrupadas, as bactérias elas podem se chamar diplococos, que são bactérias que estão agrupadas de 2 em 2. Existem as bactérias que estão alinhadas, formando uma fileira, que são chamadas de estreptococos. Cada bolinha dessa daqui, pessoal, representa uma bactéria, só que elas estão agrupadas, por isso que elas vão se chamar de estreptococos. Tem as bactérias também que estão reunidas em forma de cachos, que vão ser chamadas de estafilococos, formato de cacho. E, pessoal, eu não trouxe todos os agrupamentos de bactérias, pois são muitos agrupamentos. Cada bactéria dessa aqui vai receber um nome específico quando elas estiverem em conjunto. Se eu trouxesse aqui para vocês, seria muita informação. Então, eu trouxe só alguns exemplos de agrupamentos, certo? Bom, quanto à nutrição das bactérias, as bactérias podem ser
seres heterótrofos ou seres autótrofos. Heterótrofos são bactérias que vão viver por saprofitismo, ou seja, vão alimentar-se de material em decomposição, ou autótrofos, são aquelas bactérias que produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Algumas bactérias podem até possuir pigmentos semelhantes à clorofila. Daí eu trouxe essa imagem aqui para relembrar vocês, né? O que é o ser autotrófico, que é o ser vivo que produz seu próprio alimento. Alguns exemplos de seres autotróficos são as plantas, as algas e algumas bactérias. E na outra imagem tem o ser vivo que não produz seu próprio alimento, que ele é chamado de heterotrófico, e um exemplo de ser heterotrófico somos nós, seres humanos. Respiração das bactérias. Bom, as bactérias, elas podem ser aeróbias, ou seja, são bactérias que dependem do oxigênio para sobreviver. Existem também bactérias anaeróbias facultativas, que podem viver com ou sem oxigênio. Um exemplo de bactérias anaeróbias facultativas são os lactobacilos, que realizam aí a fermentação láctica, que é usada aí na produção de iogurte, de queijos e entre outras coisas. Existem também as bactérias que são anaeróbias obrigatórias ou estritas. Essas bactérias, elas morrem na presença de oxigênio. Bom, quanto à reprodução das bactérias, como que elas se reproduzem? Bom, as bactérias, elas podem se reproduzir compartilhando seus genes, mas também elas podem se reproduzir por bipartição. Como a gente pode observar aqui na imagem, olha aqui a célula mãe, ela duplica seu material genético, daí ela vai se dividir, que esse processo ele vai ser chamado de bipartição. E no final do processo, a gente vai ter duas células filhas. Essas células filhas, elas vão ser geneticamente iguais, pois elas apresentam material genético apenas de uma bactéria, que no caso é a célula mãe. Então, pessoal, quando a gente fala sobre bactérias, a gente já associa elas a algo ruim, na verdade, mas as bactérias, elas podem desempenhar papéis muito importantes, tanto na vida humana quanto ao meio ambiente. Uma delas é que as bactérias podem realizar a decomposição e a reciclagem da matéria orgânica. As bactérias, elas podem ser mutualísticas com ruminantes, ou seja, bactérias que vivem no intestino desses animais, onde elas vão realizar a digestão da celulose. Um exemplo de ruminante pode ser a vaca, a ovelha, a cabra. Existem também bactérias fermentadoras. Um exemplo aí é os lactobacilos, encontrados nos iogurtes que a gente tanto ama. Então, além aí desses exemplos que eu trouxe aqui para vocês, as bactérias também são importantes na produção de alimentos, como na produção de queijo, de pães. São utilizadas também na indústria farmacêutica, na produção de antibióticos e vitaminas, ou seja, nem todas as bactérias são ruins. Na próxima aula que vai ser falada a vocês sobre as doenças das bactérias. Hoje só são a importância delas. Então, são esses alguns dos papéis importantes que as bactérias podem desenvolver, tanto na vida dos seres humanos quanto ao meio ambiente, certo? Bom, como eu falei no início da aula, o reino Monera ele é representado pelas bactérias e pelas cianobactérias. Agora a gente vai ver algumas características das cianobactérias. Bom, as cianobactérias são conhecidas como cianofícias ou algas azuis. São micro-organismos unicelulares
ou seja, são organismos que apresentam apenas uma única célula, são procariontes, ou seja, como eu já falei, são organismos onde o seu material genético vai ficar disperso pelo citoplasma, ou seja, não tem um envoltório nuclear. São autotróficas, elas produzem o seu próprio alimento. As cianobactérias, elas podem também viver isoladas ou em colônias, ou seja, pode sobreviver tanto sozinhas quanto em agrupamentos. Elas apresentam clorofila. A clorofila é o pigmento aí que dá a coloração verde, e também ajuda no processo de obtenção dos compostos orgânicos, né? O processo da fotossíntese. Elas são fotossintetizantes e as cianobactérias, elas armazenam lipídios, proteínas e amidos. E eu coloquei aqui uma imagem para vocês das cianobactérias. Elas são população de algos azuis, tem a coloração verde, e aqui é a imagem microscópica delas, porque não dá para ver as cianobactérias a olho nu. Eu precisaria de um microscópio eletrônico para poder observar essas cianobactérias. Aqui, ó. Cada bolinha dessa, elas estão agrupadas. Cada bolinha dessa aqui representa uma bactéria, certo? Uma cianobactéria, perdão. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Na próxima aula, vocês vão aprender sobre as doenças causadas pelas bactérias. E um beijo e até a próxima aula.